Eu sou a Vi. Eu sou a Bruna e eu vou gravar os vídeos. E o nosso canal é o Midnight Readers. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E ele é muito bom pra você se você gosta de história e tem algum conhecimento sobre a Revolução Russa. Porque esse livro é uma análise sobre a Revolução, sobre o mundo capitalista e... A história começa assim. Na Granja do Solar, os bichos, a Granja do Solar era comandada por Sr. Jones, um humano. E os bichos, em uma noite, convocados pelo Major, um porco que era muito respeitado na granja, são todos convocados no celeiro, onde o Major começa a propagar suas ideias. Ele tem ideias comunistas, onde todos os bichos são iguais e que o poder dos humanos sobre os bichos é errado. Depois de 3 noites, acaba que o Major acaba morrendo, e os 3 porcos que estão, entre aspas, seguidos no comando Garganta, Napoleão e Bola de Neve, começam a botar essas ideias em prática. Por isso que os porcos eram considerados os mais inteligentes, os animais mais E inteligentes. antes do Major morrer, ele contou de um sonho que ele tinha, onde acontecia uma revolução. E daí ele falava da sociedade onde todo mundo era igual e tal. E nesse sonho ele também escuta a música da Revolução da Inglaterra. E essa música acaba que fica sendo o hino desses animais. Os 3 porcos acabam que organizam a revolução e tomam a granja do Sr. Jones, que acaba fugindo. E depois de um tempo acaba que o Garganta, que era muito persuasivo, começa a falar para os outros bichos que os porcos eram melhores, mas de um jeito que os bichos achavam que estavam todos sendo iguais. Bola de Neve e Napoleão acabam se divergindo em algumas ideias e brigando. E o Napoleão, né, nisso tudo, ele era um pouquinho mais violento do que Bola de Neve. Tipo, os animais davam mais importância para a opinião do Napoleão, na maioria das vezes, do que o Bola de Neve. Exatamente, principalmente por causa que o Garganta apoiava muito mais o Napoleão. Então ele, por ser muito persuasivo, ele acabava incentivando os bichos. Depois de um tempo, acaba que, de acordo com a divergência das ideias, Napoleão acaba criando uma situação imensa para poder culpar o Bola de Neve de alguns assuntos, e o Bola de Neve acaba fugindo da granja. E Napoleão vira um ditador, como o nome falou, bem violento. Só que é um ditador que, tipo, os animais não entendem isso como uma ditadura, né? Porque na realidade eles nem sabem disso, porque eles são muito ignorantes, alienados políticos. Eles acreditavam que tava tudo certo, que tava tudo lindo, Tava tudo normal. Eles tinham muita fé no que falam. Exatamente. Eles acreditavam tudo naquele discurso belo de vai ser igual. E eu acho legal que no início do livro, por exemplo, eles começam tratando todos os animais iguais. Só que daí já no ninguém início, suspeita de nada. sim, já no início, quando eles têm que aprender a ler e escrever, porque eles escreveram os 10 mandamentos dos animais lá naquela parede de celeiro, já começa a ter uma, tipo, como é que se diz? Dividido, tipo, as partes. Já tem as pessoas os animais Já mais tem animais inteligentes, mais que aprendem a ler Diferente. rápido, coisas assim. Começa a haver uma divisão de classes, porque logo que os humanos saem da granja, eles acabam se reunindo e criando os 10 mandamentos dos animais, criando animalismo. E nesses 10 mandamentos mostram que todos os animais são iguais, eles não podem usar roupas porque isso remete aos humanos, não podem beber, Não pode dormir. Eles não podem fazer nada que tenha a ver com os humanos. Que os Eles humanos não fazem. podem, humanos são eles não podem matar um animal, também tipo um animal não pode matar outro animal. Tanto que eles preservam a casa do Sr. Jones como um museu, mas ninguém pode viver lá dentro. Exatamente. Porque a casa do Sr. Jones era com que remetia o sofrimento que eles tinham passado antes de toda a revolução. Exatamente. Porque no futuro. Exato, e por isso que Napoleão e Bola de Neve divergiam tanto, porque o Bola de Neve realmente acreditava em uma sociedade justa e O Napoleão acabava perdendo. exatamente, Napoleão pensava em si mesmo, e por isso que eles divergiam tanto. Acabou que depois de um tempo, os porcos começaram a adquirir muitas características dos humanos, e aconteceu uns fatos surpreendentes na história, que pra você saber tem que ler o livro. E acaba que no final, a moral da história é que independente de você tentar uma sociedade justa e igualitária, sempre vai ter um grupo que vai se beneficiar. Por causa que A arrogância do ser humano, ou do animal no caso, Exatamente. é maior do que a vontade de um
E É, é porque- legal você ver, porque ao longo do livro, todos os mandamentos do começo são quebrados. Uhum. É no decorrer do livro, E no eles vão decorrer da observando história. os pontos que está acontecendo. Por exemplo, tem uns mandamentos que dizem que não pode alterar os outros, não tem? E eles acabam quebrando esse, alterando. Exato. Aquele lá também do andar sobre duas patas. Quatro Exatamente. patas É, ou então duas no final patas. acontece um monte de coisa no final, surpreendente que os porcos já Além de tudo, na realidade, a granja até muda de nome, né? Quando os bichos. Exatamente, ele é a grande dos bichos. Era grande E sobre o das patas que a Mandy falou, eles tinham uma lei, entre aspas, que dizia 4 patas bom, 2 patas ruins. Onde que todos os animais, todas as coisas que andassem sobre 2 patas eram ruins. Exceção as aves, porque eles contavam as asas como patas também. E acaba que no final do livro os porcos acabam andando sobre 2 patas, usando roupas. Se apropriando de coisas humanas. Exatamente. É. Em camas, e depois eles Eles bebem lá. Exato. E no final a frase mais impactante no final é que todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Mostrando que independente de você tentar uma sociedade justa ou não, sempre um grupo vai ficar se prevalecendo. Além disso, tipo, teve uma parte do livro também que o Napoleão tem os filhotinhos dele, né, os filhotinhos porcos, e ele cria até uma escola só para os filhotinhos dele. E os filhotes de outros animais não têm uma educação, não Porque tem o mesmo reforça a direito. ideia dele de não fazer uma sociedade igualitária, assim, tipo, fazer com que um grupo seja melhor que os outros. É como se o Que no socialismo caso, virasse o capitalismo no final. Exatamente. E o bom do livro é que ele não critica uma forma de governo. Ele critica várias formas de governo. Por isso que é muito importante a leitura, porque ela mostra Os lados. como foi no passado e às vezes mostra o que a gente pode errar, o que o ser humano erra historicamente falando. É, porque Não o comunismo repetir e o socialismo na teoria é bem melhor do que na prática. Foi, na verdade, né? A gente não... Exatamente. E... Isso é. Eu ia falar. As críticas podem até parecer, tipo, mais difícil de entender, mas quando lê o livro é muito fácil você entender o que ele tá criticando, o que ele tá Principalmente se falando. você sabe o que aconteceu na Revolução Russa. Você percebe. E o livro é caracterizado como um romance, mas não fique achando que tem um final feliz. É um livro bem real e o final acaba sendo mais surpreendente por não ter um final feliz. É real, apesar dos bichos falarem. É porque ele tem que fazer uma fábula. Exatamente. Porque senão ele seria preso, julgado lá no país que ele morava. Aí ele teve que inventar uma fábula pro capitalismo achar que ele tava mesmo criticando só o comunismo, entendeu? Exatamente. Aí começou a vender quando ele morreu, porque o capitalismo achou que era mesmo uma crítica ao comunismo. Exatamente. O capitalismo, depois da morte de George Orwell e no meio da Revolução Russa, usou o livro para propagar as ideias capitalistas e mostrar como o socialismo era ruim. Sim. Só que não era essa a intenção do autor quando ele escreveu. Exatamente. Exatamente. E o autor era comunista. Aí ele escreveu aquilo pra, tipo, falar, na teoria tudo é bonito, mas na Para prática... mostrar que o socialismo, o comunismo que ele acreditava, que era o comunismo, entre aspas, verdadeiro, não era isso que realmente estava acontecendo na Revolução Russa, que aquilo era uma forma dos homens usarem uma sociedade perfeita para exatamente utópica para tirarem proveito dos outros. Então, agora a gente vai falar alguns pontos em que a história se interliga com a Revolução Russa. O fazendeiro Jones, que era dono da granja de Solar, pode ser comparado ao czar Nicolau II, porque ele bebia muito e tinha aversão ao povo. O Major, que era um porco sábio, pode ser comparado com o Lenin e o Marx, que eles morreram sem ver a Revolução. O Bola de Neve pode ser comparado ao Trotsky pelo fato dele ser expansionista. E Napoleão pode ser comparado ao Stalin por ser um grande ditador. O Trotsky se compara com Bola de Neve, que foi perseguido e morto pela ditadura stalinista, como acontece na história com Bola de Neve. Tá, aquele grupo de cães lá que fazia segurança do Napoleão pode ser comparado à KGB, que era o Comitê de Segurança Nacional, que fazia a segurança de Stalin durante a ditadura dele. E o Garganta, que era o porta-voz do Napoleão durante a história, ele pode ser comparado à mídia que fazia propagandas de que a ditadura era uma coisa boa. Os outros bichos podem ser comparados daí aos trabalhadores russos. Então, George Orwell era o pseudônimo de Eric Blair, que nasceu em 1903, era jornalista, crítico e romancista e morreu em 1950 de tuberculose. Nesse tempo de vida, ele escreveu vários livros, um
deles a Revolução dos Bichos. E só depois que ele morreu, o reconhecimento dele foi valorizado. Como Daí, muitos artistas, né? daí ficou uma das obras mais famosas dele. Exatamente, da literatura mundial. Né? É um dos clássicos da literatura mundial. Então, esse foi o primeiro vídeo do Midnight Readers. Deixe seu curtir aqui embaixo. Se você puder, compartilhe com seus amigos, familiares, todo mundo que gosta de ler. E comenta o que você achou. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Tchau!